Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente o teu lar, a tua família. E hoje nós estamos aqui para darmos prosseguimento à leitura da palavra do Senhor, aonde nós estaremos lendo hoje sobre Atos 26, e vamos ler um total de 32 versículos. Quero falar com todos aí, a festividade aí, Natal, foi ontem, já passou. Que Deus abençoe, que Jesus ele possa nascer na nossa vida, no teu lar, todos os dias da nossa vida. E eu tenho certeza que próximo final de semana, ficará o ano velho para trás e nós estaremos num novo ano de 2023. Então, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Eu não posso esquecer que hoje é segunda-feira, Hoje nós teremos a nossa live, Hoje no horário das 20 horas, e todos vocês já estão sendo convidados, Vocês já estão sendo convidados para estar conosco no canal Tempos Rio. Hoje, segunda-feira, dia 26 de dezembro, no horário das 20 horas, onde teremos o meu pai, pastor Adão, que vai estar trazendo também uma palavra no nosso culto em família. Amém? Então vamos lá agora a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, livro de Atos 26. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Que Deus abençoe a nossa leitura desta tarde de hoje, E o Senhor ele possa derramar sobre as nossas vidas entendimento e, como eu sempre digo, graça, para cada um de nós. Amém? Então vamos agora à leitura da palavra do Senhor, livro de Atos 26 e verso 1, o texto que nós estaremos meditando neste momento, que diz assim: Depois, Agripa disse a Paulo: Permite-se-te de que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu, verso 2: Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Verso 3. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouça com paciência. Verso 4. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Verso 5. Sabendo de mim, desde o princípio, se o que quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Verso 6. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui
e sou julgado. Verso 7. A qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia, por estas esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Verso 8. Pois que julga-se coisas incríveis entre vós, que Deus ressuscite os mortos. Verso 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Verso 10. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Verso 11. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles. Até nas cidades estranhas os persegui. Verso 12. Sabe o que, indo então a Damasco, com o poder e comissão dos principais dos sacerdotes, verso 13, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que estendia o esplendor do sol, cuja a claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Verso 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisas te é recalcitrar contra os aguilhões. Verso 15. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Verso 16. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Verso 17. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Verso 18. Para lhe abrirem os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Verso 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Verso 20.
Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Verso 21. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Verso 22. Mas, alcançando socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Verso 23. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Verso 24. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Verso 25. Mas ele disse: Não deliro. Potentíssimo Festo. Antes, digo palavras de verdade, e de um são juízo. Verso 26. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Verso 27. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Verso 28. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? Verso 29. E disse Paulo: Proverá a Deus que, ou por pouco, ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Verso 30. E dizendo ele isto, se levantou o rei e o presidente e Berenice e os que com eles estavam assentados. Verso 31. E apartando-se dali, falava uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez, digno de morte ou de prisão. Verso 32 e final. E Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Amém? Então foi aí a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, que foi quando Paulo ele tem a oportunidade de poder
contar, né, tudo aquilo que estava acontecendo. Já tinha passado por Félix, já tinha passado por Festo, e ele pretendia, né, chegar a César para poder fazer ali a sua defesa, o seu comentário. Mas aí o rei Agripa e Berenice, né, a sua esposa, dão a oportunidade, né, de Paulo contar o que se passou, o que estava acontecendo diante daquela situação que ele estava ali preso. E eu acho tão interessante que quando Paulo ele recebeu a permissão para falar, ele deu graças a Deus diante de um rei, que era o rei Agripa, porque o rei ele tinha conhecimento da lei e ele tinha conhecimento dos profetas. Em outra linguagem, o rei ele sabia que existia profeta. O rei ele compreendia da lei devido quais seriam as penas que sofreria Paulo se realmente aquelas acusações fosse verídica. E como não era verídica, o rei Agripa sabia que não poderia fazer nada contra Paulo. E eu acho tão maravilhoso que ao decorrer do versículo, Paulo ele começa a contar, né, a sua trajetória e o que aconteceu, né, quando ele estava indo para Damasco, aonde aquela luz do céu, né, estendeu sobre ele e ele viu naquela claridade, naquela iluminação que estava ali, todos viram, né, os que estavam com ele, mas somente Paulo, ele ouviu a voz do Senhor. E a voz do Senhor era na língua hebraica, em que Paulo também entendia e compreendia, e aquela voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duras coisas te é recalcitrar contra os aguilhões. E você compreende que quando Paulo ouve aquela voz, Paulo pergunta: quem és, Senhor? Né? Paulo ele já tinha uma noção que nessa época que ele ouviu essa voz, ele era perseguidor dos crentes. Você vai ver que nos versículos que nós lemos aqui, ele ajudou a prender muitos cristãos, ele ajudou a matar muitos cristãos em Jerusalém, ele fez barbaridades. E você vai ver que em muitos que ele não matava, que ele não castigava, que ele não prendia, ele dava a sua assinatura para permitir que qualquer mal pudesse ser estendido sobre a vida de um cristão. Mas eu quero que você compreenda que a palavra do Senhor, né, deixou bem claro. Aquilo que Paulo fazia para os cristãos, o próprio Senhor fala com Paulo: olha, você vai sofrer também por causa do meu nome. E esse texto que nós estamos lendo, Atos 26, você vai ver que Paulo ele se encontra em uma situação esperando ser julgado. Aquele povo estava esperando uma oportunidade para poder tirar a vida, ceifar a vida de Paulo de uma forma ou outra. Mas Deus que guarda, Deus que livra, não permitiu nem que o governador Félix, nem que Festo, né, liberasse Paulo para a morte. Você vai ver que chega um certo período que Paulo, compreendendo a lei, sabendo do seu direito,
ele pede para ser julgado por César, quer dizer, levando Paulo diante de César. E o interessante é que quando o rei Agripa, ele ouve Paulo contar toda a sua trajetória, todo o fato, que aconteceu, daquela luz que brilhou diante dele, daquela voz que ele ouviu, a mente de Paulo coloca que, olha, o rei Agripa está me ouvindo aqui e vai ser fácil eu sair dessa. Mas aí Festo se levanta e fala, olha, Paulo está delirando, Paulo está louco. Paulo tem tanta letra que ele está se perdendo nas letras, no conhecimento que ele tem. Aí Paulo se defende e fala, não, eu não estou louco, Festo. Eu não estou delirando. Aí Paulo vai dizer que o rei, ele crê nos profetas, o rei Agripa, ele crê nos profetas, ele sabe o que eu estou dizendo. E o texto vai dizer assim no verso 27, crê tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crê. Quer dizer, Paulo tinha certeza que ele tinha o conhecimento, e que ele cria sim nos profetas. Mas aí o rei Agripa, que é juntamente com a sua esposa Berenice, vai e fala para Paulo, por pouco me queres persuadir e que me faça cristão. O rei Agripa já tirando um pouquinho porque não queria ser um cristão também. Mas Paulo, com a sua ousadia, com o seu temor, com a sua graça, Paulo vira para o rei Agripa e fala, porventura a Deus que, ou por pouco tempo ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje estão me ouvindo. Paulo, ele dá essa resposta porque o propósito de Paulo era exatamente levar para todos ali aquilo que ele tinha, que era acreditar na ressurreição, aonde o povo queria tirar a sua vida exatamente porque o povo não cria, e Paulo pregava Jesus. Paulo tinha o seu testemunho que Jesus morreu, mas ressuscitou dos mortos. E você vai ver que o rei, ele ouve a história de Paulo por completo, o rei juntamente com a sua esposa, e você vai ver que eles se levantam, tanto o rei quanto o presidente, eles se levantam daquele lugar onde eles estavam sentados e o rei ele fica bastante penalizado por ele não poder livrar Paulo, ajudar Paulo, soltar Paulo, por causa de um pedido que Paulo tinha feito. Paulo, com o rei Festo, Paulo pretendia ser julgado diante de César. Então, como foi um apelo que Paulo faz a César, o rei naquele momento falou, olha, eu não tenho força ou poder para te soltar, para te livrar, por causa do apelo que Paulo tinha feito a César. Então você começa a compreender a situação que Paulo ele enfrenta diante das acusações. E você observa que as acusações que foram colocadas diante de Paulo não foi acusações verdadeiras, é simplesmente porque o povo não cria
O povo não acreditava na ressurreição, o povo se voltou e vamos acabar com ele. Uma falsidade, né? Levantaram falsidades contra o apóstolo Paulo para poder que ele cessasse de testemunhar Jesus. O nosso testemunho tem que ser verídico. O nosso testemunho, nós temos que ser um testemunho vivo de Jesus. E não somente um testemunho, mas falar da sua palavra. Amém? Então, que Deus abençoe, que o Senhor abençoe grandemente a vida de todos. Eu quero, neste momento, fazer uma oração, agradecer a Deus, né? Passamos aí dia 25, graças a Deus, né? Passei em casa aqui com a família, foi uma bênção, né? Foi, graças a Deus, maravilhoso. E eu tenho certeza que aí também no teu lar, na tua família também. Amém? Então, neste momento, eu quero já fazer uma oração, agradecermos a Deus e lembrando que hoje, segunda-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui em mais uma live no canal Tempos Rio. Eu, meu pai, pastor Adão, e também a minha esposa, né? Nós estaremos aqui em nome do Senhor. Então vamos agora falar com o Senhor em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, Senhor, de cada lar, cada família. Eu me coloco, Senhor, diante de Ti, pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua resposta, em favor, Senhor, de cada lar, meu Pai. Dê uma semana de bênção, um final de ano abençoado, meu Deus, para cada um que neste momento, Pai, está clamando, falando contigo. Ó Deus de poder, visita agora, Pai, aqueles que se encontram hospitalizados, aqueles que se encontram agora necessitados do Teu milagre. É o que eu te peço, Pai. Sejas conosco, eu te agradeço. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos, que o Senhor possa estender as tuas mãos de poder, né, sobre o teu lar, sobre a tua família. Não se esqueça que hoje é segunda-feira, logo mais no horário das 8 horas da noite, nós estaremos com mais uma live no canal Tempos Rio. Amém? Que Deus abençoe. Não se esqueça de todos os dias, às 3 horas da tarde, nós estarmos com este propósito de ler a palavra do Senhor. Como eu sempre digo, né, não estou aqui para pregar a palavra, mas nós estamos aqui para junto termos conhecimento da palavra do Senhor. E ainda mais sabendo aqui das histórias, né, do apóstolo Paulo. Amém? Então que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Ore em meu favor, estarei orando em teu favor, estarei orando em favor do teu lar e da tua família, e eu tenho certeza, mantenha a tua fé no Senhor. Faça como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele chega a certo momento da tua vida que todos achavam, né, que ele ia parar no meio do caminho, não queria mais sofrer por amor a Cristo, mas ele continuava lutando, ele continuava pelejando e falando da grandeza do Senhor. Né? Eu gosto sempre de lembrar que muitas das vezes a gente esquece da nossa luta. Ah, eu não vou passar luta. Ah, eu não vou passar problema. Já pensou se Paulo esquecesse que o Senhor falou com ele, olha, você vai padecer muito por causa do meu nome. Já pensou se ele esquece? Mas ele foi perseverante. E eu quero dizer para você, eu não sei qual é a tua luta, qual é o teu problema. Meu irmão, minha irmã, confia no Senhor. Mantenha a tua fé crendo, acreditando que a resposta o Senhor ele tem para a tua vida. Não é na hora que tu quer, não é na hora que eu quero, mas o Senhor ele sabe o momento exato de poder derramar. Não uma bênção,
mais chuvas de bênção. Esta palavra é diretamente para o seu coração. Receba-o em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.